Bom, vocês adquirem para ir seguindo aqui, olha minha gente, ou vocês estudam, ou então vocês vão ficar vendo navios. Ali, olha lá, olha para lá. Literalmente, olha lá, tem opção de navio ali no porto, viu? Aqui tem que estudar. Eu não quero médico para ficar se saculejando aí dentro, não. Mediunidade não é isso, não. Mediunidade envolve estudo, reflexão, né? Conscientização do modus vivendi. É isso que mediunidade é, tudo isso. Não é só uma faculdade para receber espírito, não. É muito diferente. A eclosão da mediunidade provoca o aumento da percepção extrasensorial, né? Os sentimentos, os chakras começam a se distender, e aí por diante, até o metabolismo. Quando o médico está destrambelhado, a pressão dele vai lá para cima, vai lá para baixo, tem febre, dores nas articulações, e aí por diante. Aí vai o médico, não tira, faz todos os exames. Não deu nada. Muita gente se queixa, e muita gente é médium que não sabe, chama médium natural, sofre horrores, só anda em hospital, em médicos, e emergência, e não tem coisa nenhuma. Tudo é mediunidade. Então vocês estudem. Bom, o juiz João Edmonds, você sabe quem era o juiz João Edmonds? Alguém sabe aí? Quem é o juiz João Edmonds? Foi um dos maiores pesquisadores espíritas dos Estados Unidos da América do Norte. Ele materializou a esposa dele numa reunião com Stella Livermore, uma médium. Que materialização espetacular! E ele, a filha dele, era médium de xenogrossia também. Ele era presidente da Corte Suprema do Estado de Nova York. Isso no século em 1853, antes da codificação, que é de 1857. Não é? Então ele diz aqui, ele escreveu uma obra chamada Espiritualismo, ou em inglês, Espiritualismo, né? Essa obra é raríssima. Ela só tem exemplar dela na Biblioteca Nacional ou na Biblioteca Municipal do Estado de Nova York. Existe um exemplar lá, mas eles não deixam tirar, né, coisa, né, porque é de 1854, 55, e é um exemplar raríssimo e conta a história do espiritualismo norte-americano, que não era espiritismo. A palavra espiritismo foi cunhada por Kardec. Espiritismo, espiritista, espírita, são vocábulos novos na língua francesa, então são neologismos, certo? Agora, espiritualismo não, já é uma palavra bastante conhecida. Só tem agora um detalhe: todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. O católico é espiritualista, acredita em que nos espíritos. Os santos são o quê? Eles dizem que não acreditam em espírito, e os santos são o quê? São espíritos, não é? Então, na verdade, eles acreditam em espírito, né? Santo Antônio existiu, desencarnou, né? São Francisco também existiu, todos eles, os apóstolos, São Paulo, São Pedro, são não sei o que lá, né?
Hein? O Espírito Santo não viveu aqui, não. O Espírito Santo foi invenção dos teólogos da pré-Idade Média. Não tem no Evangelho nada disso. Se tem, botaram lá, viu? Vice. Que Espírito de Deus? Eu chamo Concepção Sica, que tem tinha goiabada, marmelada e pessegada. Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo é a maior loucura do mundo. Mas isso é para outro dia, para a gente conversar. Eu ainda vou conversar sobre isso aqui, vou com vocês fazer uma análise crítica do Velho Testamento com os Evangelhos, viu? Para vocês sentirem, vocês precisam aprender. Eu não estou aqui criticando religião nenhuma, mas para vocês saberem o que é o Espiritismo, vocês têm que saber o que é Velho Testamento. Você não pode avaliar o que é o Espiritismo, o papel do Espiritismo nesse contexto, não só religioso, mas sociológico, político, né? Que segregar a religião, né, numa redoma de misticismo, de ascetismo, e a gente tem que tirar isso. Então José de Mons narra o que viu durante a desencarnação de um parente. O moribundo, escreve ele. Vocês sabem que é moribundo, né? Não é marimbondo não, viu? É moribundo, né? É o sujeito que está batendo a caçuleta, né? Ele está mais para lá do que para cá, né? Morte cerebral, o cara é moribundo, né? Não confundir com marimbondo, viu? Então o moribundo havia já exalado o último suspiro, quando vi emergir do seu cadáver aquilo que eu julguei dever ser o seu corpo espiritual, que é o perispírito. Veja como ele, antes de Kardec, já conhecia essa expressão, corpo espiritual. Por quê? Porque todas as grandes civilizações conheceram o perispírito. Os gregos chamavam Eidolon, né? Os hinduístas, os Upanishads, chamavam Linga Sharira. Isso mais ou menos 3.000 anos antes de Jesus, né? Os egípcios chamavam Ka. Agora o pessoal faz confusão, porque diz que foi Ba e Ka. Ka é o perispírito, Ba é o duplo etérico. Eles conheciam o duplo etérico. O duplo etérico não é, na verdade, um duplo, mas uma energia que, segundo alguns especialistas, fica entre o perispírito e o corpo físico. E daí sairia o bioplasma, né? Mas essa é uma história não confirmada pelas pesquisas científicas. Então, esse negócio de duplo etérico no espiritismo, ou no contexto do conhecimento espírita, fica coisa assim meio duvidosa, porque não há uma constatação científica, certo? Então, como nós aqui somos pesquisadores, todos nós, né? Nós só aceitamos algo depois de submetido à pesquisa, à análise. Nada aqui se deve aceitar de mão beijada. O espírito pode ser de Rui Barbosa, pode ser de Castro Alves, pode ser Einstein, mas ele tem que provar o que está dizendo. E normalmente no Brasil os espíritas falam o que querem e entendem e ninguém pede comprovação. Não é verdade isso? Vocês têm que concordar, né? Principalmente se o médium for consagrado, aí piorou. A besteira que escrever todo mundo aceita. Eu não aceito. Médium para mim não devia estar enaltecido como no Brasil fizeram com eles. Verdadeiros santos, gurus e aí por diante, donos da verdade. Não. Espiritismo não é isso não. Espiritismo é uma coisa séria.
enfatizam mais a pessoa do que a própria doutrina. Né? Então, aqui vocês vão estudar dentro dessa perspectiva. Quem não gostar, né? O que é que eu posso fazer? Mas aqui a coisa é realista, não tem nada de, meus irmãos, que o amor cobre a multidão dos pecados, que, não tem nada dessa maluquice. Amor cobre a multidão dos pecados. Isso é poesia. É bonitinho, mas ordinário, né? Bom, sob a forma de uma nuvem densa que se elevou acima do corpo, tomando rapidamente um aspecto humano, que me pareceu iluminar-se e animar-se, tornando-se vivo e inteligente. Olha, reparem, uma coisa interessante, iluminar-se. Vejam só. Então, seria um espírito de luz que estava ali desencarnando? Não. É uma questão mais bioquímica, certo? Porque o perispírito, quando ele se desprende do corpo físico, pelo fenômeno chamado morte, pelo sono é uma coisa, e pela morte é outra coisa. Ele começa, é um trabalho interessante que o próprio espírito realiza, mas não sabe o seu mecanismo. Por exemplo, quando ele sai do corpo pela morte, ele leva uma gama assim, muito grande de fluidos. Esse fluido em contato com o oxigênio fica incandescente. E agora, a pessoa precisa ter a visão espiritual, como dizia Kardec, para enxergar isso. Tem que estar participando, uma espécie de dupla vista, do mundo imponderável, onde o fenômeno está acontecendo. Que há fenômenos fantásticos acontecendo aqui e agora. Vocês não estão vendo. Já houve casos de cura aqui no auditório. É por isso que eu procuro dizer, olha, você assista às palestras, porque os espíritos trabalham aí. Uma vez lá no seminário nosso, na Faculdade de Direito, Djalma foi fazer a palestra dele e tal, e no auditório, ele viu 2 espíritos tratando de uma pessoa. A pessoa ia ter um infarto. E aí, Djalma viu os espíritos trabalhando com ela. Depois da reunião, ele me chamou e chamou a moça. E aí conversou, fez, de fato, eu cheguei aqui me sentindo aqui, uma agonia, um negócio diferente. De repente, eu comecei a melhorar. Tá vendo? Então é por isso que eu penso assim, silêncio, porque vocês em silêncio, eles ajudam. Agora, vocês dispersos, conversando, às vezes conversando coisa que não tem nada a ver com a doutrina, aí dificulta o trabalho deles, entendeu? É por isso que eu peço silêncio aqui, não é por nada não. Não é para obrigar vocês a ficarem calados não é isso. É para em benefício de vocês mesmos, porque, olha, já houve casos aqui no Telmo, de pessoas estarem com um problema sem perceber. Aquele problema não estava ainda afetando o corpo físico, estava no perispírito, mas ia afetar. Os espíritos começaram a trabalhar para diminuir a intensidade do problema. Então ela dormiu, e aí os espíritos fizeram o trabalho que deviam fazer. Nem sempre quando a pessoa dorme, como dizem por aí, está sugando a energia dos outros. Às vezes o espírito põe para dormir, para trabalhar com ele, porque às vezes uma pessoa inquieta, a pessoa que fica pensando uma pessoa de maluquice, né? Aí os espíritos fazem isso, uma espécie de sedam, né? Na verdade é isso, na verdade é. Aí eles fazem o trabalho. Bom, então compreendi que tal se verificara por ter o espírito abandonado o corpo somático. Desde que isso se deu, o espírito lançou em torno um olhar surpreso. A gente fica surpreso olhando, né?
E quando olha o corpo assim, aí é que entra em parafuso mesmo, né? Entre os descrentes. Aí quem não acredita que morreu. Você não já viu o Espírito dizer que eu estou vivo, né? Está vivo mesmo, mas não como ele pensa, né? Como eu vi lá em Salinas das Margaridas, tinha um centrozinho, aí eu fui passar um fim de semana lá e me chamaram, né? Aí eu fui para a reunião de desobsessão, né, José? Lá mediúnica. E aí baixou, né? Como vocês dizem, baixou um espírito, e aí o doutrinador da velha guarda ia de paletó e gravata para a reunião. Aí disse: meu irmão, vós está morto. Aí o espírito: não tô, tá, não tá, tô, tá. Rapaz, foi um tá para lá para cá. O tatu. E eu não interferi em nada, eu não tenho nada a ver com a reunião, eu fiquei só na minha olhando, né? O espírito desesperado, coitado. Você está morto, não estou, tá, não. E o pior é que o espírito tinha razão, né? Ele não estava morto. O corpo que morreu, mas ele não, né? O corpo morre de qualquer maneira, né? Embora nós encaremos a morte sob um prisma ou sob um aspecto diferente da ciência oficial, né? Principalmente da medicina. Então ele diz aqui: lançou um olhar em torno surpreso, como que procurando compreender o que lhe havia acontecido. Olha, isso que vai acontecer com a gente, viu? Vocês vão ver na hora. Vocês só vão saber na hora, viu? Vocês estão doidos para chegar essa hora, não? É ou não é? Se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado, não é? Aí vocês vão experimentar. Pô, bem que Bernardo disse, eu estou surpreso, meu Deus, olha o meu corpo aí, o pessoal chorando. E aí vocês vão dizer assim: eu estou vivo, gritam, às vezes gritam, sabiam? O espírito, mas ninguém ouve, porque a linguagem não é articulada como a gente está reencarnado. A linguagem do espírito é o pensamento. O próprio Kardec fala isso, né? Os próprios espíritos, né, a linguagem é o pensamento. A pessoa, quando ela pensa, às vezes ela até tem uma força assim, imagética tão grande que ela cria, né, essas imagens. Quando ela pensa, ela cria a imagem. E vocês também, nós, quando pensamos, criamos imagens sem perceber. Aí o espírito entra em contato, em sintonia com essa, né, com a gente, de acordo com a imagem que a gente lança. Olha a confusão formada. Eles pensam que só pensa naquilos, porque tem um e outro, né? São dois, né? Isso é perigoso, viu, minha gente? Tenham cuidado. Uma vez eu estava lá no grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, eu olhava para o sujeito estava lá se espremendo, aquela agonia. Eu pensei que era espírito, né? Mas quando eu olhei, não vi. Aí eu perguntei a ele, ele disse que estava pensando em coisas eróticas. Eu, mas aqui é lugar de você pensar isso, seu sem vergonha. Quer dizer, a gente se desdobrando aqui, se lascando para ensinar o pessoal, e ele lá pensando em coisas eróticas. Eu digo: você vai para a desobsessão agora, sai do desenvolvimento. Não é vocês? Agora, ele estava lançando o quê? Imagens. Quando a gente pensa, a gente lança imagens. Tenham cuidado no pensar, mas não adianta. A gente fiscaliza, mas daqui a pouco escapa assim, né? Agora tem uma coisa: diz-me o que pensas e dir-te-ei com quem andas. Isso é no campo da obsessão, né? Você olha a obsessão, né, de uma coisa que acontece assim, sem ninguém perceber. Quando a pessoa diz assim: eu não sou obsidiada, aí é que é.
né? É como doido. Todo doido não diz que é doido. Agora, quem não é, diz que é, não é? Será que eu estou maluco? Né? Bom, não tardou muito, porém, a se orientar, e a expressão que então iluminou a sua fisionomia demonstrava que a situação já não era estranha, já não lhe era estranha. Para tão rápida compreensão, de não pouco lhe deve ter valido o que relativamente à vida futura havia estudado quando aqui na Terra. Está vendo a vantagem? Essa pessoa que estava desencarnando tinha um conhecimento espiritual. E nós temos o conhecimento espiritual e espírita. E será que isso prevalece? Nós temos um exemplo de um livro psicografado por Divaldo Franco, Além da Vida, já me esqueci o nome dela, Otília Gonçalves. Pois bem, ela dirigiu reuniões lá em Divaldo. Ela morava na Mansão do Caminho. E aí, quando ela desencarnou, ela entrou em parafuso. Ela ficou vários dias presa aos despojos carnais, né? Ao corpo físico, que estava se decompondo. Ela ficou aterrorizada. Depois de algum tempo ela começou a se acalmar. Aí o espírito Liebe, né, que era a mentora dela, conseguiu tirar daquela situação. Então, uma pessoa que dirigia a reunião, mas o problema, o conhecimento espírita não deve ser apenas superficial. A gente tem que aprofundar para poder atingir, né, o nosso inconsciente, ou aliás, o inconsciente, que é justamente o espírito. Aí é que está. E consciente e inconsciente, vocês já sabem que existe uma concepção espírita a respeito diferente da psicanálise e da psicologia, né? Então, nós temos que estudar e fazer reflexões sobre o estudo que nós estamos realizando. Não é fazer uma coisa superficial. Tem que aprofundar. Ah, mas eu já li o livro tal, já li o livro. Então, bem, nós temos que ler muito. Agora, temos que fazer nossas próprias cogitações a respeito do que nós estudamos. E também exercer nosso senso crítico. Porque aí vocês pegam hoje um livro, o autor diz uma coisa. Pegam outro livro, aí o outro diz outra. E aí como é que fica? Quem está certo? A gente tem que fazer o quê? Uma crítica, um cotejo, né, das obras que nós queremos estudar e vamos pesquisar. Muitos autores se contradizem, né? Um fez pesquisa de um lado, outro fez do outro. Isso cria conflito. O problema da morte mesmo, o livro-chave mesmo é o Livro dos Espíritos, né? Kardec fala. Agora, existe um livro que é subsidiário, chamado A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, e tem um de Leon Denis, acho que é Além da Morte, né? E eu tenho um livro que esgotou, foram 5.000 exemplares também, A Visão Espírita da Morte. É um livro meu que nós vamos passar no computador e botar uma capazinha para a gente fazer o lançamento. Que há necessidade, realmente, muitas pessoas me pedindo para falar sobre a morte. Que realmente, a gente precisa de algum esclarecimento a respeito. Que a morte faz parte da vida. A morte é vida. É a libertação do espírito. Porque muita gente não quer morrer.
por causa dos condicionamentos. Ah, ninguém sabe o que é que tem do outro lado, eu tenho medo do desconhecido. O desconhecido, minha gente, é isso aqui. É o contrário. Quando o espírito reencarna, os seus entes queridos ou amigos no mundo espiritual choram. Ele está morrendo para a vida espiritual e renascendo para a vida física. E a recíproca é verdadeira, né? Quando a gente desencarna aqui, aí deixamos o que? Os parentes chorando, amigos, e lamentando. No fundo ele era bom, não sei porque no fundo ele era bom. É o que vão dizer de mim, né? Não, Bernardo, mas no fundo, não dizem isso? Esse tal no fundo ele era bom? Não é? Dizem. É resultado. Então, quando a gente desencarna para aqui, nós renascemos lá. Aí os espíritos nos recebem com alegria. É como se a gente... a morte é um parto, uma deliverance. A gente está sendo parido para o mundo espiritual. E isso é verdade. Então aqui, choros, né, e ranger de dentes. E do outro lado, sorrisos, alegria. É verdade isso. Agora, isso quando nós temos, né, algum atributo assim espiritual, já temos um certo esclarecimento. Agora, há pessoas que são embrutecidas e que desencarnam e aí vão para os braços dos obsessores e são sugadas por eles. E aí se dá o vampirismo, né? Eles entram em sintonia com faixas terríveis do mundo espiritual e aí não existe escala no mundo espiritual, né? Embora Kardec tenha falado na escala espírita, mas não existe esta dimensão vive em espírito tal, nessa digital. Quem vai determinar a dimensão é o próprio espírito, é o caráter do espírito. Não existe nada feito no mundo espiritual. Nós é que fazemos. Tá bom? Nós é que criamos, plasmamos tudo lá. Inclusive, pode ser até colônias lá, o ajuntamento de espíritos que se identificam, pelo que sentem, pelos que depois desfazem. Com o tempo, eles desfazem por causa do processo de reencarnação. Então a reencarnação tem uma função assim primordial de criar no espírito perspectivas novas, né? E consentâneas com a sua trajetória baseada no determinismo a que todos os espíritos estão subordinados. Não determinismo preconizado por Deus, né? Não é isso, ou criado por Deus para impor aqui a gente. Nós é que criamos esse determinismo. Tanto que em nível espiritual, o futuro, na verdade, não existe. Você traça a sua linha de conduta e aí, através desse processo de conduta, nós vamos criar o quê? Um contínuo ético. Então não existe o futuro, porque aquilo é o contínuo. Não há presente nem passado, como se uma coisa estanque, né? 3 coisas estanques, passado, presente e futuro. Nesse particular não, é o contínuo. Se é um contínuo, então não tem passado, nem presente, nem futuro. É isso que a reencarnação, né, tem como grande handicap, estabelecer o desenvolvimento ético-intelectual do espírito através desse contínuo. Por isso que em regressão de memória é preciso ter muito cuidado, porque quando vão buscar no passado, o passado não existe para o espírito. Existe para a psicologia, a psicanálise e tal, mas eles ainda não chegaram a esse ponto de perceber que existe um contínuo existencial, é que todos nós estamos vinculados através do determinismo. Então, nesse particular, não há passado, nem presente, nem futuro, certo? O próprio Kardec fala no contínuo espiritual. Isso também diz respeito à personalidade e à individualidade. Nós podemos ter N personalidades, mas só temos uma individualidade.
Aí vocês veem isso através dos estudos de Bolzano sobre transfiguração, né? Ele pegou uma médica chamada a senhora Bullock, ela apresentou 12 tipos de transfigurações. Aparecia barba, bigode, ela foi homem na vida anterior, e aí por diante. Isso mostra que ela, por isso que personalidade vem de quê? De persona, né? Porque persona, máscara. Então, cada encarnação nós temos uma máscara. Agora nós preservamos certos atributos genéticos que estão impressos no perispírito, né? Olha, para se estudar genética, tinha que estudar a estrutura funcional do perispírito, para entender que são genes, porque o pessoal fala muito em genes, mas de onde vieram? Como são dotados de programação? Como são inteligentes, não é isso? A gente precisa fazer valer a nossa tese espírita aí fora, que eles querem impor a gente isso, e eu não aceito. O conhecimento deles é um conhecimento fragmentário, o nosso não. A ciência espírita é uma ciência completa, como disse Herculano Pires, que ela analisa o homem em seu aspecto trinário, corpo, perispírito e espírito. A ciência humana só analisa o homem através do seu corpo, e fim, e acabou. Aí fica naquela história, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? Quem surgiu primeiro? Se a galinha nasce do ovo, o ovo nasce da galinha. E agora, como é que fica? Não é? Então a ciência humana lida com efeitos de causas que desconhece, certo? Qualquer energia, ninguém sabe de onde vem. Até a lei de gravidade foi descoberta por causa de uma maçã, não é? Que caiu na cabeça de Newton. Isso aí é lenda, né? Ninguém sabe explicar, é o magnetismo. É o magnetismo telúrico, né? Que determina justamente todos os corpos caindo em direção ao centro da Terra, como nós, graças a essa lei que nós estamos aqui chumbados, né? Andando devagarinho ali, ó. Isso daí quem elaborou essa lei? Quem forjou essa lei para prender o homem sobre a terra? Não é? É algo para a gente pensar, raciocinar, mas esse pessoal não pensa não. Acha que falar em Deus é coisa de religião, e não tem nada a ver com religião. Deus é o grande cientista do universo, não é? Os maçons chamam de arquiteto do universo. Aliás, Kardec até teve contato com os maçons, a franco-maçonaria, com franco-maçons desencarnados. Foi interessante, uma noite na Sociedade de Pesquisas Psíquicas em Paris. Ele entrou em contato com vários espíritos maçons da franco-maçonaria, quer dizer, era uma renovação da maçonaria antiga com base no ocultismo, né? E ele teve um contato muito interessante com os maçons. Então você vê que Kardec também, dizem que ele era maçom, que conta a tradição, né? A cabala maçônica, né? Porque cabala é tradição, e cabala só estava ligada ao judaísmo, tanto que usar cabala para outras ordens ou religiosas ou ocultistas é até tomar de empréstimo o termo cabala, porque pertence aos mistérios do judaísmo, que muita gente não sabe que existe, como o golem, que é uma espécie de demônio ou de um ser que interfere na vida de todos nós, né? Chamado golem, faz parte da cabala judaica. Então e no tempo de Salomão, os pedreiros trabalhavam fazendo os palácios, construindo os palácios dele, e ele se comunicava, era uma algazarra terrível. Então proibiram de os pedreiros trabalharem conversando. E aí eles acharam, né, um artifício, eles criaram um artifício e se comunicaram através de sinais.
E aí surgiu, segundo consta, a maçonaria. Outros acham que surgiu dentro dos templos ascéticos do Egito. Então, há algumas variantes em termos históricos, mas de qualquer maneira é uma organização respeitável e que teve uma influência fundamental na história do Brasil, principalmente na época da Primeira República, ou da proclamação da República, né? Eles realmente tiveram um papel importantíssimo, né, os maçons. Bom, deixa eu pairar por um instante um olhar de despedida, o espírito se despedindo, assim, ó. Né? Eu então se despedindo assim, ó. Já vou, viu? Me lembrar de vocês, né? Cheio de afeto. Esse tinha afeto. Sobre os seus parentes e amigos reunidos junto ao leito mortuário. É por isso que vocês, quando chegarem num velório, não fiquem conversando sobre futebol, sobre seleção brasileira, sobre FHC, né? Sobre o salário dos funcionários, os proventos dos aposentados. Não fiquem com raiva, né? Fiquem em oração. Pois eu já entrei no velório, rapaz, aquela confusão, o povo conversando. Aí me chamaram para fazer uma prece, eu disse, olha, eu queria fazer uma prece, mas vocês têm que se conscientizar de que isso aqui, minha gente, é um lugar, não é um lugar sagrado não, mas a gente tem que respeitar o desencarnado que está aqui. Porque o pessoal pensa que é um cadáver, é um cadáver, está ali jogado, não pensa, não vale mais nada. É fadada a podridão, mas junto dele está o espírito. Né? Sanson mesmo, que foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele desencarnou e Kardec, com os companheiros da sociedade, foram levar o corpo ao cemitério. Né? Quando o caixão estava descendo, um dos médiuns de Kardec recebeu o espírito do recém-desencarnado e agradeceu pelas orações, pelas preces. Na mesma hora, tanto que o espírito pode se comunicar na hora. Ele está ali. Ela depende, claro, como eu disse antes, do estágio moral de cada um, né? Da conscientização da realidade espiritual. A maioria não tem, então fica se batendo, coitado, por aí. Existem espíritos perambulando pelas ruas também. Quando chove, eles ficam numa marquise, passando a chuva. Sabendo dessa? É vero. São espíritos de rua, não tem medo de rua. Era o quê? Como é o nome dele? Perigoso porque é mulherengo. Isso é. E é perigo isso, hein? Eu acho que tem outro nome, né? Acelera. Queria uma ideia fixa. Você sai de baixo, viu? Que ele pode estar com você, se é que não está. O que é que tem que esteja com você? Ajude-o. Ore por ele. Agora não fique no fanatismo, né? Nem acender vela, nem ao Bonfim a pé. Aliás, tem gente que faz promessa só no carnaval, ou então faz na lavagem do Bonfim, que vem a pé, ó.
Ao mesmo tempo que se diverte tomar cachaça, cumpre a promessa, não é? O que? Ele exala certos vapores, né, ou energia que provocam justamente a incandescência. Quer ver uma coisa? Você vê uma coisa interessante? Quando algum objeto penetra a atmosfera terrestre, o que acontece? Ele fica incandescente. Né? É mais ou menos o mesmo fenômeno. Quando o espírito sai com gases, esses gases que fazem parte, que são evolados do próprio fluido, que o fluido tem emanações, não é isso? Os fluidos não são propriamente emanações, ele provoca emanações. E as emanações em contato com o oxigênio, com a energia planetária, a psicosfera planetária, eles entram em incandescência, é isso. Aí vocês pensam que é um espírito de luz, e não é. Não existe espírito de luz, vamos tirar, nem das trevas, nem de luz. Porque não é possível que a escuridão determine o mal e a luz determine o bem. Que é isso? Quem vai conceituar isso, quem vai determinar isso, é o status moral do espírito. Não é? É justamente isso que prevalece. O espírito de luz. Eu não acredito em espírito de luz. Por que espírito de luz? Lúcifer é o quê? Luz. No entanto, é o diabo. Não é? Lúcifer. Então, deixou pairar por um instante um olhar de despedida cheio de afeto sobre seus parentes e amigos reunidos junto ao leito mortuário. E elevou-se em seguida como que arrebatado em nuvem luminosa. Viu desaparecer ao longe, acompanhado de 3 espíritos que o haviam assistido quando formava o seu corpo espiritual. Está vendo? Na hora da desencarnação, nós somos ajudados. Às vezes, pessoas, não é, moribundas, elas veem, começam a falar: eu estou vendo fulano, é a pessoa que já desencarnou há muito tempo, estou vendo ciclano. O pessoal pensa o quê? Que é um delírio, está delirando, não é? Ele está vendo mesmo. E alguns espíritos já com certo esclarecimento, mesmo pertencendo à família, vêm para ajudar. É uma força, não é? Que aquele espírito está recebendo dos seus entes queridos, de um amigo, ou de espíritos socorristas. Né? Eu vejo muito isso em hospital. Eu vejo muitos espíritos trabalhando em hospital. Os hospitais, pode ser de luxo ou HGE, mas estão lá, ajudando, na medida do possível, o desprendimento, né? Para a dimensão que lhe é específica. Então, diz assim: um era o espírito do filho que havia morrido 24 anos antes. Quer dizer, o filho veio ajudar o pai a desencarnar. Né? Outro, o de um dos seus sobrinhos, e o terceiro, de um desconhecido com aparência de pessoa de certa idade. É como se fosse um mentor, né? Fosse um instrutor, e os 2 parentes, né, foram ajudar o desencarnante a se situar dentro da esfera imponderável em que ele estava definitivamente, pelo menos aquela reencarnação, relativamente àquela reencarnação. Porque todo dia nós estamos no mundo espiritual, através do quê? Do sono, que é um transe. Agora, uma coisa, minha gente, é o desprendimento pelo sono, o outro é o desprendimento pela morte. Você já ouviu falar em fenômeno de quase morte, já? Aqui de Edith Fiore, Herman Bach e Raymond Moody, e aí por diante, não já? Pois bem, esse pessoal que vai e volta, entra em coma, sai do coma e volta, aí conta que entrou por um túnel e tal, que viu espíritos, né? Hein?
Agora, uma coisa é quase desencarnar e a outra é desencarnar. É aí que a gente tem que parar para pensar sobre isso. E há relatos que vê um túnel cheio de luz, como há relatos também de pessoas que vê espíritos terríveis esperando por elas. Isso varia. A nossa posição no hospital varia de acordo com a nossa estatura moral. Isso daí é questão sine qua non, como dizem os latinos. Então é uma questão realmente que se impõe, independentemente de qualquer conceituação que se possa ter a respeito. Pois bem, então, William Stanton Moses, vocês sabem quem é o William Stanton Moses? Era um pesquisador inglês, um reverendo, fez um trabalho espetacular no campo das pesquisas, né? E ele tem um livro, não é o nome do livro? Então esse livro de Stanton Moses conta a experiência dele como pesquisador e dele como médium. Ele era médium de efeitos físicos e provocava uma série de aromas, perfumes espetaculares que escorriam do coronário dele. As pessoas conversando com ele e saindo, pingando mesmo. Às vezes metiam um lenço e tal, achando que aquilo ali era sagrado, ia, né, curar algum problema orgânico. Aí punham os lenços para empapavam o lenço de perfume que saía daqui do coronário dele. Ele estava em semi-transe, não um transe completo, e aí o perfume jorrava. Era uma coisa assim fantástica mesmo, né? O Stanton Moses, que foi além de ser grande médium, foi também um grande pesquisador. E era da igreja anglicana, era um pastor da igreja anglicana, e que se dedicou à pesquisa e deixou um legado assim extraordinário, fruto das suas investigações sobre a fenomenologia espírita. Hein? Exato. Ele participou com o William James, que é um dos pais da psicologia moderna, não é? O William James. Ele escreveu até um livro chamado Confissões de um Psiquista, em que ele admite a mediunidade. Isso foi um frisson nos meios assim, da psicologia, né, norte-americana. Ele, William James, eu acho que quem faz aí faculdade de psicologia deve conhecer, eu já ouvi falar, né? William James, porque ele foi também, ele foi bloqueado, foi discriminado porque ele fez um trabalho com a senhora Eleonora Piper de Boston, foi um trabalho fantástico. E não pegaram a Eleonora Piper em nenhuma fraude, não conseguiram. Né? Não conseguiram. Pegaram Blavatsky, Helena Blavatsky, o pessoal da SPR, né? Sociedade para Pesquisa Psíquica, pegaram a Blavatsky em fraude, que era uma médium também de efeitos físicos e materialização, uma das fundadoras da teosofia, que é contemporaneamente da senhora Piper, né? Então, quando pesquisaram uma, pesquisaram a outra, por isso que eu estou fazendo essa correlação. Mas, de qualquer maneira, a Blavatsky fazia um trabalho notável, materializável, só que ela não queria admitir, ela se recusava a admitir, e aí complicava tudo. Bom, o fenômeno idêntico da desencarnação de seu pai, do que publicou uma resenha na revista Light, de 9 de julho de 1887. Eu tenho um exemplar dessa revista, eu tenho 400 publicações espíritas, desde 1848 até hoje. Eu tenho isso, eu não sei onde é que anda, até procurar saber onde botaram. É a única coleção que existe no Brasil. Eu quero até microfilmar tudo isso, ou então passar para o computador,
e jogar na internet. Vai ser interessante. É uma pesquisa histórica que eu fiz. Jornais, por exemplo, tiveram vários títulos. Jornais tiveram como reformador várias feituras, a capa de rosto, como chama? Diferente, através do tempo. Ele vai mudando. Isso daí é de uma importância fundamental, que aquelas primeiras exemplares não voltarão jamais, eles não vão mais editar conforme aquela capa. Aí se torna uma coisa raríssima, como selo. Não é? Então eu tenho isso, deve estar por aí. Olha que anda, está nos sacos de lixo, hein? Já está tudo pronto. Um dia desse eu vou mostrar aqui para o pessoal. Não, no nosso seminário, em outubro a gente vai fazer o seminário, o Espiritismo e a Cultura Brasileira. Nós vamos fazer uma exposição desses jornais, para vocês sentirem a trajetória da imprensa espírita através do tempo. Pois bem, ultimamente, pela terceira vez em minha vida, tive ensejo de estudar o processo de transição do espírito e tanta coisa consegui observar que me sinto feliz de poder ser útil narrando o que vi. Tratava-se de um parente próximo, com cerca de 80 anos de idade, que se encaminhava para o túmulo, sem ter arrastado por qualquer enfermidade especial. Por alguns sintomas de aparência insignificante, notei que o seu fim se aproximava e não me descuidei de cumprir o triste dever que me completei. Auxiliado pelos meus sentidos espirituais, não me foi difícil perceber que, em seu torno e sobre si, se reunia a aura luminosa com a qual o espírito deveria constituir seu corpo espiritual, e anotando que essa aura aumentava rapidamente de volume e densidade, apresentando contínuas variações. Olha, tem uma coisa interessante, a gente tem que chamar atenção. O Andrew Jackson Davis, tanto Andrew Jackson Davis como Juiz Edmonds, como Stanton Moses, são três grandes pesquisadores e videntes. Agora, só tem uma coisa, o que deve se levar em consideração, que cada desencarnação tem as suas especificidades. Não existe um parâmetro. Não, todos desencarnam dessa forma, todos apresentam tais e tais fenômenos, não é isso não. Cada pessoa tem o seu modo particular de desencarnação, tanto em nível de energia como em nível moral. Então cada um tem o seu, a sua performance, assim, no nível de desencarnação. Então a gente não pode estabelecer parâmetros, não, todos desencarnam dessa forma. A única coisa que a gente pode realmente considerar como única é a desencarnação, é o processo de desprendimento definitivo do espírito do corpo. E isso aí todos têm que se desprender um dia. É um determinismo que ninguém pode fugir, pode até adiar, protelar, ou proletar, como dizia uma amiga minha. A gente vai proletando, Então a gente pode empurrar com a barriga, mas graças ao quê? Aos medicamentos, às cirurgias, à medicina, que a função da medicina não é prolongar a vida, é combater a morte. E a morte sempre vence. Sabe onde é isso? Não é? É ou não é? Sempre ela vence. Ninguém vence a morte. Nem Jesus conseguiu vencer. É para que ele volta 3 dias depois que morreu. Ele foi se refazer. E mesmo assim, quando ele volta, ele pede a Madalena que não o toque. Veja só. Depois ele se deixou tocar por quem? Como é o nome dele? Tomé, até esqueci,
Tá vendo? Aí ele pôde ir lá e tocar. E ele já estava consolidado. Mas antes, não. Então não podia, não me toques, mulher, disse ele assim, não me toques, mulher. Botou uma banca danada, né? Não me toques, mulher. O perigoso dizia assim, me toque, mulher. Né? O perigoso está aí, viu? Se não se cuide não, você vai ver. Vai ser um perigo mesmo, né? Bom, auxiliado pelos meus sentidos espirituais, não foi difícil saber que assim, já li, né? Dado que me foi ainda possível verificar que, às vezes, um simples alimento ingerido, ou mesmo um influxo magnético despendido de alguém que se aproximava, era o bastante para animar momentaneamente o corpo. Ah, isso é interessante. Eu estava lá na saúde, aí a minha amiga, né, amiga querida, Célia Queiroz, disse, Bernardo, tem uma pessoa lá em Itapuã, era um alemão, acho um alemão, que está desencarnando, está com câncer, coitado. E aí vamos lá para fazer um trabalho com ele. Aí vamos embora. Aí reuni os médios e fomos. E lá estava debilitado, coitado. E aí nós fizemos um trabalho de passe, né? E não é que no dia seguinte ela me telefona e diz, Bernardo, olha, o homem se revitalizou, tá ótimo, já pôde levantar e tudo. Aí eu fui mais 2 vezes, o cara começou a andar pela casa. Aí o que é que estava acontecendo? E os médios, alguns médios apresentando certas debilidades, fraqueza, mal-estar, enjoo, cabeça doendo. Está todo mundo apreensivo. Aí os espíritos chegaram para mim e falaram, deixem de ir. Ah, quando eu anunciei isso, menino, e a caridade, e o amor ao próximo, vocês quiserem ir, vão por conta própria. Comigo não. Eu não posso cercear a liberdade de ninguém. Mas o que está acontecendo? Ele está vampirizando a gente. E não estava resolvendo o problema da doença, nada dele. Aí deixamos de ir. 15 dias depois ele desencarnou. Aí o pessoal levou um tempo assim, mas Bernardo, a caridade, isso, a caridade era não ir lá. Porque era inútil. Estava protelando, né? Ele estava procrastinando a morte. É porque a pessoa, quando pensa na morte, né? Quando pensa, que coisa terrível, meu Deus, a morte. E quanto mais antes trabalha, a pessoa vai, quando está doente terminal, se mandar plantar bananeira, ele planta. Vamos ali na macumba, ele vai. Vamos ali na casa espírita, nunca entrou, entra. Vamos levar aquela mulher que lá joga búzio, não sei o que lá vai ele. Então a gente quer se livrar da morte, mas a morte não se livra da gente. Não é? Não adianta chiar, porque vai morrer mesmo. Agora, o problema é que o mundo ocidental, rejeitando alguns ensinamentos de Jesus sobre imortalidade, criou um sistema, um verdadeiro sistema, contrário que à sobrevivência, à imortalidade, à reencarnação. Aí a pessoa às vezes eu só vivo uma vez, pronto. A gente nasce já para morrer. Não é? Nós somos fadados à morte. Aí começa aquela agonia. Quando a pessoa está doente, bota a mão na cabeça. Todo mundo tem medo. Então, por que a doença? É para matar a gente? Qual o significado da doença? Os vírus são nossos obsessores orgânicos, as bactérias. E como atormentam a gente, né? As bactérias, uns bichinhos que a gente nem vê, invisíveis, e que acabam com a gente. Eu mesmo tinha um negócio no nariz,
Cada hora aparecia 2 espinhas aqui, 2 aqui dentro. Olha, mas eu estava mesmo, sofri horrores. Eu aí tive um problema na garganta, tomei um Bactrim, não é que ficou bom? Bactrim, acho que, né? Deu um Bactrim na bactéria. Atirei no que vi, matei o que não vi. Não é isso? Então, como surgem esses micro-organismos? De onde vêm? Quem os criou? Foi Deus? Aí, uma pergunta para vocês fazerem uma reflexão. Ou são frutos da nossa própria atividade orgânico, psíquica? Os corpúsculos, tem corpúsculo psíquico, existem certos elementos que são mais perniciosos do que os vírus e bactérias, que podem ser vistos em microscópios. Já hoje em dia existem microscópios assim, de última geração, né? Eletrônicos, sei lá das quantas. Mas existem os corpúsculos psíquicos que não são vistos em laboratório. Sabe o que é? Quando nós estamos pensando, quando nós estamos com raiva, com ódio, quando nós desejamos o mal de alguém, nós emitimos essas energias. Eu já disse antes, a gente cria imagem e ao mesmo tempo se desprendem certos elementos chamados corpúsculos que vão impregnar a aura das pessoas que estão por perto. É como uma pessoa que fuma, ele se prejudica e prejudica todo mundo que está à sua volta. Então é isso. Um elemento pernicioso num grupo, ele acaba com o grupo. Um elemento pernicioso numa família, ele acaba com a família. Não é isso? É o vírus humano, o próprio homem se transformando em vírus, né? Então ele diz aqui que, dado que foi ainda possível verificar, às vezes esse influxo magnético despendido de alguém que se aproximava era o bastante para animar momentaneamente o corpo, parecendo determinar um revigoramento dos laços que prendiam o espírito, o que se ia refletir na aura, imprimindo um movimento semelhante de fluxo e refluxo. Está vendo? Isso aqui, depois que eu tive conhecimento desse processo. Então os espíritos sabem disso. E muitas vezes, quando eu fui chamado por algum tempo de anjo da morte, né? Uma vez eu fui lá na Medrado, estava lá no Caminho das Árvores. Aí um casal me procurou, fui lá fazer uma palestra para eu ver o pai dela, né? Que estava numa situação assim crítica no hospital português. Aí eu fui e fiz um trabalho com ele e tudo mais, num chakra, né, com os espíritos. E no dia seguinte ele desencarnou. Eu não matei ninguém, não é eutanásia não, pelo amor de Deus. Ajudei apenas a desprender do corpo, né? Como a pessoa aprende, ajuda alguém a nascer. É isso? Aí sabe o que aconteceu? Eu voltei meses depois lá, 1 mês ou 2 meses depois. Eu nem sabia que tinha desencarnado, fui saber né, mais tarde, 1 mês depois para ir. Aí a filha, né, chegou, Bernardo, meu pai é. Eu, que é isso assim? Eu fiz assim, Bernardo. Quer dizer, deu certo, morreu. Aí, Teve um que me chamou que tinha uma senhora lá deitada, né? Várias propriedades. Eu não estou sabendo da história. Ele me chamou para ajudar a desencarnar, ato de caridade, de amor, e o sujeito espírita. Aí quando eu estou me preparando para ir, alguém me telefona. Era um parente, diz, olha Bernardo, não vá, porque ele está querendo que a velha morra para ficar com o dinheiro dela, as propriedades dela.
Ele vai assim, aí não fui. Aí sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, ela se recuperou e teve que levar para casa. Tu viu? Aí ficou ali, ó. Tem gente que fica vibrando, assim, aquele coisa assim, tô orando, tô no amor, desgraçado. É mesmo, tá pensando que é brincadeira, é velho, isso aí. Olha, tem gente para tudo nesse mundo, mesmo. Não se iludam, não. Tá olhando assim com aquela cara, assim, aquela expressão, que mas fulano tá sentindo mesmo a doença né, da tia, da avó, da prima, do primo, do sobrinho. Tá sentindo nada, tá querendo que ela se despache, se tiver grana no meio, Se não tiver, larga lá sozinho, entrega a própria sorte, Pois bem, então, e as pessoas às vezes procuram confusão, Procuram muita confusão por causa disso, justamente por isso. Agora, esse Andrew Jackson Davis, nós vamos ver na próxima quarta-feira. Vamos levar várias quartas-feiras até terminarmos tudo. Dessa vez eu vou página por página, certo? Você já viu falar em Andrew Jackson Davis? Não, né? A maioria não. Foi um dos maiores videntes da história dos fenômenos espíritas. Ele não era espírita, mas fundou o primeiro educandário em nível espiritualista dos Estados Unidos. Ele foi realmente um homem extraordinário, E aqui é considerado o pai do espiritismo moderno. É mesmo. Nasceu em 1800.